As ruas, sob o céu noturno de Jerusalém, fervilhavam sob o manto pesado de uma conspiração silenciosa. As sombras projetadas pelas tochas nas paredes de pedra pareciam sussurrar segredos perigosos. Enquanto as autoridades tramavam na escuridão, Jesus e seus discípulos buscavam refúgio no andar superior de uma casa simples, o cenáculo. No entanto, o silêncio do lugar não trazia paz. Carregava o peso de um destino iminente que apenas o mestre compreendia. O ar estava saturado com o cheiro de ervas amargas e pão ázimo, mas também com uma tensão humana que ameaçava romper a santidade daquela noite de Páscoa. Dentro daquelas paredes, longe dos olhos do mundo, os 12 apóstolos estavam mergulhados em uma disputa de ego e poder. Em vez de refletirem sobre as advertências que o mestre lhes dera, eles discutiam sobre hierarquia. Quem entre eles seria o mais importante no reino que acreditavam estar prestes a se manifestar? Pedro, com sua impulsividade, gesticulava, enquanto os outros trocavam olhares de desconfiança e ambição. Era um contraste doloroso. O Criador do universo diante de homens preocupados com honra, cegos para a tragédia e a glória que batiam à porta. De repente, o burburinho cessou. Jesus levantou-se da mesa. O movimento foi lento, deliberado, carregado de profunda humildade. Ele retirou sua túnica, cingiu-se com uma toalha e despejou água em uma bacia. O som da água caindo no recipiente ecoou como um trovão no silêncio da sala. Paralisados por um mistério que desafiava a lógica humana, os discípulos observavam. O ato de lavar os pés era a tarefa mais baixa, reservada ao escravo de menor posição. Ver o mestre, aquele que operava milagres, ajoelhar-se diante deles foi um choque que subverteu todas as expectativas sociais nesta mesa. Quando Jesus se aproximou de um impetuoso Simão Pedro, a resistência foi imediata. Pedro, incapaz de processar tamanha inversão de papéis, recolheu os pés e exclamou que o mestre jamais faria tal coisa. O diálogo foi intenso. Jesus explicou que, se ele não o lavasse, Pedro não teria parte com ele. Foi uma revelação sobre pureza espiritual como um ato de rendição total. Comovido, Pedro então implorou para que não fossem apenas seus pés, mas também suas mãos e sua cabeça, demonstrando seu desejo de permanecer fiel, mesmo sem entender a gravidade do que viria. Jesus continuou o trabalho, passando de homem em homem, de discípulo em discípulo. Ele lavou os pés calejados, as solas sujas pelo pó das estradas, demonstrando que a verdadeira liderança não se encontra na dominação, mas no serviço. Ele estabeleceu ali a base emocional para o sacrifício. Ao terminar, retomou seu lugar e ensinou que se ele, sendo Senhor e Mestre, lhes lavara os pés, eles deveriam fazer o mesmo uns aos outros. A grandeza no reino de Deus era medida pela profundidade da toalha, não pela altura do assento. No entanto, enquanto a água limpava a sujeira física, Jesus proferiu palavras que gelaram o sangue de todos. Vós estáis limpos, disse ele em silêncio absoluto, mas nem todos. Seus olhos, cheios de tristeza, repousaram momentaneamente sobre Judas Iscariotes. O traidor, que já havia negociado a vida de seu mestre por 30 moedas de prata, sentiu o peso daquele olhar, mas permaneceu em silêncio, envolto na escuridão de seus próprios planos. A sombra da traição agora pairava sobre a mesa como um véu invisível e gelado. O silêncio que se instalou foi tão denso que era possível ouvir as batidas aceleradas de 12 corações ansiosos. Os discípulos entreolharam-se, tomados por uma angústia súbita. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A pergunta silenciosa ecoava no coração de cada um deles. Quem entre nós não é digno? A paz da ceia havia sido quebrada por uma revelação perturbadora, e o que começou como um gesto de amor estava prestes a se transformar em uma noite de revelações sombrias. O destino estava selado, e o tempo no cenáculo estava se esgotando. A atmosfera no andar superior agora estava carregada de um silêncio reverente e quase sufocante. A cerimônia do lava-pés deixara um rastro de humildade e confusão nos corações dos 12, mas o ritual da Páscoa precisava prosseguir. Enquanto se reacomodavam, o brilho trêmulo e alaranjado das lâmpadas de óleo projetava sombras dançantes contra as paredes de pedra, como se os próprios elementos da sala estivessem inquietos com o que estava por vir. Jesus, mantendo uma serenidade que contrastava com a angústia oculta em seus olhos, tomou o pão ázimo em suas mãos. O som do pão sendo partido ecoou na sala silenciosa como o estalar de algo precioso e final. Ele não estava apenas seguindo uma tradição milenar. Ele estava transformando o antigo em algo eterno. Ao erguer o pão e pronunciar a bênção, suas palavras carregavam um peso novo. Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. A simplicidade do gesto escondia a magnitude da entrega. Os discípulos, com as mãos trêmulas, partilharam o alimento sem compreender plenamente que aquele pão simbolizava a carne daquele que estava sentado entre eles.
prestes a ser moído pelas transgressões da humanidade. Em seguida, ele tomou o cálice de vinho. O líquido rubro refletia a luz das chamas, assemelhando-se ao sangue que em breve tingiria o solo do Getsêmani e a madeira da cruz. Jesus olhou profundamente para cada um daqueles homens e declarou que aquele cálice era a nova aliança em seu sangue, derramado para o perdão dos pecados. O ritual antigo era agora preenchido por uma realidade de sacrifício voluntário. No entanto, a comunhão sagrada e íntima foi subitamente interrompida por uma declaração que cortou o ar como uma lâmina gelada. Jesus, com a voz embargada por uma dor profunda, olhou para a mesa e disse: "Em verdade vos digo que um de vós, que come comigo, me trairá." O impacto dessas palavras foi devastador. Onde antes havia busca por glória, agora florescia uma dúvida desesperadora. Os apóstolos entreolharam-se, buscando em cada semblante um traço de traição, mas encontraram apenas o reflexo do próprio medo. A pergunta, "Serei eu, Senhor?", começou a circular pela mesa como um sussurro angustiante. Cada um deles, confrontado com a própria fragilidade humana, temia que seu coração pudesse falhar sob pressão. Pedro fez sinal para o discípulo amado, reclinado ao lado de Jesus, para que perguntasse quem era o traidor. A tensão era quase insuportável, um vácuo de incerteza que sugava a paz do ambiente. Jesus respondeu em voz baixa: "É aquele a quem eu der o bocado." Com um gesto de amor supremo, um ato que na cultura da época era um sinal de amizade especial, Jesus molhou o pão e o estendeu a Judas Iscariotes. Naquele momento, o tempo pareceu congelar. O olhar de Jesus e o de Judas se cruzaram. Não havia ódio nos olhos do mestre, apenas uma tristeza infinita por uma escolha já feita. Judas, cujas mãos já haviam tocado a prata da conspiração, aceitou o pão. Foi o último apelo da luz à escuridão, o último convite à redenção antes do abismo. No entanto, ao receber o bocado, o coração de Judas fechou-se definitivamente para a luz. Jesus disse-lhe suavemente: "O que pretendes fazer, faze-o depressa." Sem pronunciar uma palavra, Judas levantou-se. O som de seus passos retirando-se foi o único ruído no silêncio sepulcral que se seguiu. Quando ele atravessou o portal do cenáculo e saiu para a noite, o contraste foi absoluto. A luz e o calor da comunhão ficaram para trás, enquanto ele mergulhava na escuridão física e espiritual de Jerusalém. O texto bíblico observa com uma sobriedade cortante: "E era noite." A partida de Judas marcou o início irreversível da contagem regressiva para o sacrifício. Os 11 restantes permaneciam em um estado de melancolia. Jesus, porém, parecia agora mais focado, como se o peso da presença do traidor tivesse sido removido. Ele começou a falar sobre sua partida iminente, advertindo que o tempo que passariam juntos estava chegando ao fim. "Filhinhos, ainda um pouco estou convosco", disse ele, usando um termo de carinho que acentuava a gravidade do momento. Ele os preparava para um mundo onde sua presença física não mais existiria, mas onde suas palavras deveriam ser o seu norte. O príncipe deste mundo estava se aproximando. A batalha não seria contra carne e sangue, mas uma guerra eterna que atingiria seu clímax. O ar no cenáculo carregava o destino que os aguardava. Com a saída de Judas, o ar no cenáculo pareceu tornar-se mais leve, embora a sombra do futuro ainda pairasse sobre os 11 discípulos restantes. Jesus, com o olhar fixo naqueles que haviam permanecido, começou a proferir suas últimas e mais profundas lições. Ele não lhes deu um código de leis complexo, ou uma estratégia de defesa contra os inimigos que rondavam Jerusalém. Em vez disso, entregou-lhes um novo mandamento, uma diretriz que definiria a identidade de seus seguidores para todo o sempre, que se amassem uns aos outros assim como ele os tinha amado. Esse amor não era um sentimento passageiro, mas uma disposição de sacrifício, uma entrega total que seria a prova irrefutável de que eles eram seus verdadeiros discípulos. O ambiente, antes tenso pela presença do traidor, agora se preenchia com uma intimidade melancólica, enquanto as palavras do mestre ecoavam nas paredes de pedra, gravando-se nos corações daqueles homens simples e confusos que seriam os pilares de uma nova fé. No entanto, a fragilidade humana logo se manifestou. Pedro, movido por uma lealdade impetuosa, protestou contra a ideia de qualquer separação. Ele afirmou, com confiança, que estaria disposto a segui-lo até a prisão e até a própria morte. Mas Jesus, enxergando além da bravata superficial, olhou nos olhos de Pedro com uma compaixão profunda. Ele predisse que, antes que o galo cantasse naquela mesma noite, Pedro o negaria 3 vezes consecutivas. O choque dessa revelação foi como um peso sobre o fervor do apóstolo, revelando que a coragem humana, sem o suporte divino, é como uma palha levada pelo vento diante da tempestade que se aproximava. Para acalmar os corações perturbados, Jesus falou de esperança. Ele descreveu a casa de seu pai como um lugar de muitas moradas, garantindo que sua partida não era um fim, mas uma preparação.
Prometeu que não os deixaria órfãos. Enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que permaneceria com eles para sempre, ensinando e lembrando-os de suas palavras. Era uma promessa de uma presença invisível que sustentaria a igreja nascente. Após cantarem um hino, cujas notas vibraram com tristeza solene, eles deixaram a segurança do cenáculo e desceram para as ruas silenciosas. A caminhada até o jardim do Getsêmani foi marcada por um silêncio denso. Cruzaram as portas da cidade e desceram para o vale do Cedron, sob a luz pálida da lua cheia, que banhava as oliveiras com um brilho prateado. Ao chegarem ao jardim, Jesus sentiu o peso do mundo esmagar sua alma. Pediu que os discípulos vigiassem, mas a fadiga e a tristeza foram excessivas para eles. Enquanto Jesus se afastava para orar em uma agonia que fazia seus poros transpirarem gotas de sangue, seus amigos sucumbiam ao sono. Jesus enfrentava uma solidão absoluta, lutando contra o cálice do sofrimento, enquanto o mundo ignorava o preço que estava sendo pago naquela escuridão. De repente, o silêncio foi rasgado pelo brilho de tochas e passos rudes. Uma turba armada, enviada pelos sacerdotes, invadiu a paz silenciosa e sagrada do jardim. À frente deles caminhava Judas Iscariotes. Com um beijo, o símbolo do afeto, o traidor selou o destino de Cristo. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Perguntou Jesus, mantendo uma majestade inabalável. O sinal foi dado. Os guardas avançaram para prender aquele que nunca cometera crime. No caos, os discípulos, tomados pelo pavor, abandonaram o mestre e fugiram para as sombras, deixando-o enfrentar o abismo sozinho. A resolução final daquela noite não foi de resistência, mas de entrega voluntária. Jesus, ao permitir ser levado, demonstrou que seu sacrifício era o ato supremo de amor planejado desde a eternidade. O ciclo da ceia se encerrava com a transição do símbolo para a realidade. O pão partido no cenáculo seria agora moído no Calvário, e o vinho compartilhado